Voltamos com esse terceiro e último bloco aqui do Justiça às Claras, na BH News, hoje com a doutora Juliana Benício, advogada do Citraing. Doutora Juliana, na opinião da senhora, que está representando a entidade sindical, quais são as pessoas que foram mais prejudicadas com esses cortes orçamentários do Poder Judiciário de uma forma geral? Cristiano, boa pergunta, porque o relator na Comissão de Orçamento da Lei Orçamentária Anual, ele foi muito claro, ele falou, as palavras dele foram mais ou menos as seguintes, mas a ideia vocês vão conseguir captar. Nós queremos diminuir as demandas trabalhistas e por isso vamos diminuir a verba destinada à Justiça do Trabalho. Como se o problema do aumento exponencial das demandas trabalhistas fosse a Justiça do Trabalho. A Justiça como um todo, né? E não, isso mesmo. E não o problema, por exemplo, da precarização das relações de trabalho, das terceirizações, do desmonte de outros órgãos destinados a fazer a fiscalização das empresas, por exemplo. Então, está tentando jogar na Justiça do Trabalho uma culpa que não é sua. E, na verdade, quem é que vai sofrer com isso? O jurisdicionado. Porque hoje você vai lá, distribui uma ação na Justiça do Trabalho, está chegando a levar 12 meses para poder fazer a audiência inaugural. E justiça demorada não é justiça, é injustiça. Então, o Poder Legislativo, de uma forma geral, ele tem mostrado o desapreço que tem, não só pelos trabalhadores, mas também pelo direito do trabalho, com esse tipo de postura. E eu acredito, tenho certeza, o sindicato, apesar do grande sofrimento que isso imprime aos servidores do judiciário de uma forma geral, os mais prejudicados, sem dúvida, vão ser aqueles que fazem uso dessa justiça e que vão ver aí seus direitos cada vez mais negados diante desse desmonte mesmo, dessa destruição que está sendo intentada contra a Justiça do Trabalho. Todo convidado que vem aqui, a gente sempre pergunta no meio, nessa parte do programa, nessa parte final, a solução? Como seria, assim, dentro de uma ótica, o que o sindicato vê para a gente tentar melhorar essa situação? Olha, Cristiano, é uma pergunta... Ela é difícil, na realidade atual, ela é mais complicada. Eu acho que uma das coisas que são muito importantes e necessárias no Poder Judiciário é a questão de democratização mesmo do Judiciário. E não... Explica isso. Como seria essa democratização? Não é só uma democratização, é uma democratização que ajude, que permita a gestão do Poder Judiciário de uma forma... com seus diversos atores, né? Hoje, o Poder Judiciário, eu ousaria dizer que é um dos poderes que menos participação democrática tem, porque quem é que fiscaliza o Judiciário? Quem é que elege os magistrados, os desembargadores? É um poder que está totalmente alheio aos interesses democráticos mesmo, aos interesses do povo. Então, eu acho que falta essa participação, tanto do jurisdicionado, quanto dos advogados que estão lá, né, cotidianamente, principalmente dos servidores, porque os servidores, por exemplo, essas metas que o CNJ coloca, a gente como advogado olha e fala, nossa, que ótimo, talvez facilite aqui o meu trabalho e facilite a vida do meu assistido. Sim. Mas, por outro lado, para os servidores, elas são massacrantes. Elas aumentam o ritmo de trabalho, aumentam a intensidade do trabalho, sem dialogar com o servidor mesmo e ver se é possível. Elas são factíveis? Desculpa te interromper. Exatamente. O sindicato defende que não são factíveis. A maior parte das imposições do CNJ hoje, na verdade, são para massacrar, enquanto que a justiça, principalmente a Justiça do Trabalho, ela deveria estar aí para defender o que, digamos, os direitos daqueles que são hipossuficientes e não teriam como se defender em par de igualdade com aquele que o contrata. Sim. É justamente o que o CNJ faz contra os servidores da justiça em geral, né? Impõe metas que não são factíveis, cobra um ritmo de trabalho excessivo e, ao mesmo tempo, não garante a mínima estrutura de trabalho.
E aí a gente volta em toda a questão do corte orçamentário que degrada totalmente as condições de trabalho dentro da justiça. Eu já te perguntei isso, mas eu acho que não ficou muito claro. Existem muitos servidores afastados por estresse, por sobrecarga de trabalho hoje na justiça, não só do trabalho, mas na Justiça Federal também? Existe. Eu não saberia te dar exatamente esses números, mas eu sei que eles são crescentes. Se você acompanha os dados dos últimos 10 anos, você consegue perceber um grau de absenteísmo só aumentando, não só por parte dos servidores, mas também por parte dos magistrados. E isso em todas as justiças. E eu te diria mais, muitas doenças, os trabalhadores da justiça eles estão enlouquecendo. Imagina, por exemplo, um servidor da Justiça do Trabalho que ele se vê com uma justiça que está demitindo, fazendo uma demissão em massa. 300 terceirizados foram dispensados. Eu sou advogado trabalhista há quase 25 anos. Como que esse servidor lida com essas incoerências? Sim. Como que ele lida? Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse nível de estresse que aumenta cotidianamente, tem essa questão das contradições com as quais eles têm que lidar, que também acabam gerando enlouquecimento mesmo. É um grau de depressão muito grande. A gente conversa com as pessoas, síndrome do pânico, são inúmeras dificuldades relacionadas a essa questão ligada ao adoecimento mental dos servidores. Essa questão que a senhora tocou, eu achei muito importante sobre essa democratização. Uma autogestão compartilhada aí seria uma solução? A gente teria que fazer um estudo para ver qual seria a melhor maneira de democratizar o acesso, democratizar a gestão, mas eu não tenho dúvida de que isso passaria por assentos que permitissem a participação dos servidores do judiciário, do jurisdicionado, dos advogados, né, ou individualmente ou por meio da OAB, e não simplesmente por uma cúpula do judiciário que decide os rumos do judiciário e que, às vezes, nesse jogo de interesses, sofre uma interferência direta do legislativo e do executivo, né, como o caso do corte de orçamento, sem que quem está ali no chão do trabalho todos os dias, no chão de fábrica, tenha o direito de opinar e de decidir quais os melhores rumos, que são as pessoas que saberiam dizer, né? Porque é quem vive na pele aquilo ali cotidianamente. Alguma consideração final? Gostei muito, assim, esse lado que a senhora colocou foi, assim, dos servidores. Para nós enriqueceu bastante, igual eu comecei o programa, nós trouxemos várias pessoas do judiciário, falando aí do magistrado, da polícia, etc. O programa tem sido nesse aspecto. E a senhora colocou a questão dos servidores. Alguma consideração final antes de encerrar? O tempo é curto e o assunto é longo. Ô, Cristiano, uma coisa que eu queria colocar acerca dos servidores é que o servidor do Judiciário Federal está há 10 anos sem reajuste. E a gente ouve muito a população em geral, né, falando que se tratam de marajás, que não trabalham, Pelo enfim. contrário. Eu gostaria de tentar, se tivesse espaço, inclusive, para futuras intervenções aqui no programa, de tentar mostrar que isso não é verdade, que o servidor do Judiciário Federal, ele trabalha muito. Todos os trabalhadores seletistas desse país têm garantido uma database anual para ter o reajuste salarial e isso não é viabilizado para o servidor do Judiciário Federal. Então, estão há 10 anos já sem reajuste, só aumentando a pressão, só vendo seu poder de compra, sua capacidade econômica diminuída e aumentando os problemas que a gente narrou aqui durante os outros blocos do programa. Com certeza a senhora vai ter outra oportunidade para expressar essa opinião. Muito obrigado pela audiência aqui do nosso Justiça às Claras. Semana que vem estaremos com outro tema de relevância jurídica para a população. Obrigada.